Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é um pão de fermentação natural. Ele é delicioso, fácil de fazer e não tem nenhum segredo. Então, eu espero que vocês topem o desafio, façam aí e me contem se deu certo. Qualquer dúvida é só me escrever que eu tento resolver com vocês. Combinado? Então, bora pra receita e um beijo pra vocês! Então, para o nosso pão, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha, 300 gramas de água morna, 200 gramas de fermento natural e 10 gramas de sal. A gente vai começar o processo misturando os 500 gramas de farinha. E eu vou colocar aqui já no bowl da batedeira, porque é aqui que eu vou sovar depois. E na sequência, já colocar os 300 ml de água morna. E é morna mesmo, tá? Eu vou começar misturando a farinha e a água com uma espátula, que é para ajudar a incorporar esses dois ingredientes. E aí, quando você começar a notar que eles já estão bem incorporados, nós vamos utilizar as mãos. Na verdade, o ideal é usar uma mão só e com a outra segurar o bowl para ele não dançar na bancada. E aí, com bastante carinho e paciência, a gente vai misturando para ajudar a farinha e a água a se incorporarem bem. E lembrando de pegar todo o restinho de farinha que fica no fundo, grudado, e não deixar sobrar nada lá e nem colado nas mãos. Nesse momento, já dá pra ver que a massa tá bem legal, não sobrou nada de farinha no fundo, ela não tá colando, meu dedo não suja mais. Ela ainda não tá uma massa lisa, porque é nesse primeiro descanso que isso vai acontecer. É um processo chamado autólise. Então, eu vou cobrir ela com um pano e deixar ela descansando aqui por 1 hora. Passado, então, 1 hora do nosso descanso, nós vamos acrescentar agora os 200 gramas de levain e os 10 gramas de sal. Eu vou começar pelo sal. E agora eu vou misturar o sal na massa, garantindo que ele incorpore bem, porque eu não quero que o fermento entre em contato direto com o sal. Então, é hora da gente usar aí bastante as mãos e amassar de maneira que a gente garanta que esse sal fique bem incorporado na massa. Aqui já dá pra notar que a nossa massa tá bem mais lisa, bem mais elástica do que ela tava antes. E eu continuo incorporando o sal para garantir que ele fique bem incorporadinho e que não sobre nenhum grãozinho para fora, para não entrar em contato com o nosso fermento e não fazer ele perder força. Agora eu já posso acrescentar nosso levain e para isso eu vou usar a nossa batedeira. Então, a nossa massa já tá ali dentro, eu vou usar o gancho de bater massa para sovar e vou incorporando o levain. E vou colocar para bater por 5 minutinhos mais ou menos na velocidade baixa e 10 minutos na velocidade média. Já é o suficiente para ela ficar bem sovada e bem bonita. Passados os 10 minutos, desliguei a batedeira. Agora eu vou tirar a nossa massa do gancho, que tá enroladinha. Agora, dando aquela checadinha pra ver se a nossa massa tá linda e elástica. E ficou linda e elástica mesmo. Então, eu já preparei um bowl enfarinhado, que é onde eu vou deixar a nossa massa descansando pelas próximas horas. Então, vocês podem ver que ficou uma massa bem lisa mesmo. E é assim que a gente quer que ela fique. E se você sovou na mão, provavelmente ela vai ficar assim também. Você precisa ter só um pouquinho de paciência. Então, o bowl enfarinhado. Eu já vou colocar a nossa massa para descansar. Agora eu cubro ela com um pano de prato úmido ou dou uma borrifadinha com um pouquinho de água para não criar uma película em cima dele. E aqui ele vai ficar descansando por 4 horas. 4 horas depois, a nossa massa cresceu bastante. Nesse período ela cria bastante ar. E é aí que a gente precisa remover ela do nosso bowl. Você percebe que ela já vai começar a dar uma murchada. Com carinho e com cuidado e usando as pontas dos dedos, a gente vai removendo ela.
e vamos transferi-la para uma bancada, para uma tábua de madeira, enfim, para a superfície que você tiver aí na sua casa. A nossa missão aqui, com bastante gentileza, é utilizar as pontas dos dedos para ir removendo esse ar que se formou durante esse tempo, porque a gente não quer esse ar presente na nossa massa. Então, devagarinho, nós vamos removendo o ar, você vai ver que tem umas bolinhas, e aí você vai estourando elas durante esse processo. Agora a gente vai começar o processo de dobrar para modelar ela no formato bola, que é aquele que a gente já conhece. Nós vamos pegar as laterais e ir dobrando até o centro para garantir que a gente crie uma tensão do lado de fora da massa e isso faça com que ela crie aquela pestana ou aquela casquinha quando a gente assar. Então, é só ir com bastante carinho e cuidado, trazendo as pontas sempre para o centro até ela ficar num formato bola bem bacana. Agora que ela tá bem boleada, eu tenho um bowl aqui coberto com um pano de prato enfarinhado, aonde ela vai descansar mais um pouquinho e passar a noite. Então, ela vai descansar de ponta cabeça. Eu vou virar a emenda da massa pra cima. Então, aqui eu vou cobrir ela com um pouquinho da sobra do pano de prato, umedecer um pouquinho e deixar descansando por mais 2 horas. Antes de levá-la para a geladeira, é importante a gente cobrir com um plástico amarradinho com arame e deixar um pouquinho de ar dentro. Uma outra opção que a gente pode utilizar também é o plástico filme, que foi o que eu utilizei. Vedar bem, deixar um pouquinho de ar dentro para que ele cubra. E é importante ele estar bem fechadinho para não entrar nenhum ar da geladeira e ele ressecar. Então aqui ele vai descansar por 8 horas. Eu usei uma assadeira de pizza e um bowl para simular um forno industrial e deixar ele bem quente. Então, agora eu vou pré-aquecer o forno a 280 graus e deixar lá por 30 minutos com a assadeira junto. Agora eu vou desembrulhar o nosso pão e uau, ele cresceu mais do que o esperado. Então, eu vou desvirar ele na bancada para poder fazer os cortes antes de levar ele para o forno. Eu vou utilizar uma lâmina, e aí eu posso fazer cortes em X, lateral, enfim, vai da sua criatividade. Mas você pode usar uma faca também. Então, eu vou começar o corte, o importante é que ele seja feito de uma única vez. Então, eu optei por fazer um corte lateral e também por fazer um desenho como se fosse um trigo, pra deixar bonitinho. Só uma graça mesmo. Mas aí vai da sua criatividade, você pode fazer da maneira com que você achar mais bonito e melhor, e da maneira com que fique mais a sua cara. Então, passados 30 minutos, tirei nossa assadeira do forno. Tá muito quente, então toma bastante cuidado. Eu vou retirar o bowl para preparar a assadeira para receber o pão. Então, eu vou dar uma polvilhadinha com bastante farinha. Pode caprichar, porque é para ele não grudar. E não se preocupa, porque essa farinha sai toda depois. Vou acomodar o nosso pão e levar ele pro forno agora, tampado por 20 minutos. E depois sem a tampa por mais 20 minutos. Mas vai acompanhando. Quando ele estiver bem moreninho, pode tirar. Gente, sério, sente o drama do pãozinho. Acabou de sair do forno, coloquei na grade pra ele não umedecer o fundo. Ele ainda tá estralando e ó, ficou lindão. E o cheirinho, Bom, pessoal, então saiu do forno, tá bem cascudo, crocante, mas dá pra ver que ele tá macio. Um dos pontos pra ver se ele tá bom é essa famosa batidinha no fundo, que ele tem que estar oco. E ele tá. Então agora
com dor no coração, queira vontade de botar num quadro. Eu vou partir pra gente ver como ele ficou por dentro. Ó, ele ficou bem fofo, mas a casquinha ficou bem gostosa. Aparentemente, ficou uma delícia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês reproduzam aí em casa também e me contem se deu certo, beleza? Um beijo pra vocês!